Então, essa foto foi tirada no clássico contra o Avaí Figueira e Avaí que terminou aí empatado. O pessoal da torcida Elas, muito legal, participam direto aí do Clube da Bola, estão sempre mandando fotos. Mais um havaiano na tela do Clube da Bola, William Nunes, e quem mandou foi a mãe Tânia, mandou pra ele tá de aniversário, fez aniversário essa semana, tá feito o registro aí, um forte abraço, William, torcedor do Leão. Olha, fim de semana de futebol e carnaval, tudo a ver. Muitos torcedores, né, fãs do esporte, também são apaixonados por samba. O repórter Cleiton Ramos e o cinegrafista Anderson Toledo foram descobrir se havaianos e alvinegros estão naquele clima de carnaval, com samba no pé. Chega mais, Cleiton! Diz uma velha frase que futebol e carnaval tem tudo a ver. Não me sacaneia não. Porque eu dançando pareço um pardal em cima do fio. Já deu para perceber que a gente está na passarela do Samba Nego Querido. A RIC TV Record vai transmitir com exclusividade o desfile das escolas de samba. E o carnaval e o futebol estão muito próximos. É ou não é? As escolas se preparando para dar o melhor aqui, ó, na passarela do Samba Nego Querido. E os times se preparando para fazer bonita em mais uma rodada do Campeonato Catarinense. Todos querendo a nota máxima. Qual seria? Nota 10. Repete, por gentileza. 10. Essa voz é bastante conhecida. Tá aqui, ó. Maurício Ventura, grande comunicador, é a voz oficial da passarela Nego Querido em Florianópolis. Carnaval e futebol tem tudo a ver, né, Maurício? Sempre tudo a ver, faz parte da tradição, da cultura daqui de Florianópolis, do Brasil como um todo, né? E, é claro, a gente não podia ficar de fora dessa grande matéria. Anuncia pra gente, então, a participação de Avaí Figueirense em mais uma rodada do Campeonato Catarinense. Como é que seria? Mais ou menos assim, senhoras e senhores, agora, no Campeonato Catarinense, a dupla da capital, Avaí e Figueirense. O Alvinegro joga com o Ercílio Luz e a campanha não poderia ser melhor. Líder e com folga em relação ao segundo colocado. O Avaí enfrenta o Tubarão na segunda-feira. Os dois em busca da vitória, querendo fazer bonito em muitos quesitos. No quesito defesa... Nesse aspecto, os dois têm uma diferença pequena. O Figueirense sofreu 6 gols e o Avaí 7. No quesito meio de campo... A dupla tem atletas experientes. Jorge Henrique de um lado e Marquinhos do outro. Jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento. No quesito ataque, fazendo a alegria do folião, ou melhor, da torcida. Nesse ponto, o Figueirense vai muito bem. Marcou 11 gols contra 7 do Avaí. E no embalo da folia, os torcedores estão empolgados com o time e também a escola do coração. O da Silva, torcedor do Figueira, é um dos integrantes da bateria da Unidos da Coloninha. Bicampeão do Carnaval de Florianópolis, também vai desfilar na tela da RIC TV. Senta o dedo aí, da Silva. Torcedor alvinegro da Unidos da Coloninha. Coloninha também promete dar um show, hein? Sim, a gente vem um trabalho árduo desde agosto, trabalhando muito junto com a bateria. Fabrício é torcedor do Leão, já está aqui a prova, né? E também é integrante da bateria da Consulado do Samba, da Caieira do Saco dos Limões. O que o carnaval e futebol tem a ver? É a paixão do brasileiro? Paixão do brasileiro, sem dúvida alguma. Todo brasileiro que não gosta de samba é doente maluco da cabeça ou doente do pé. É isso aí. Quem está mais entrosado, a Coloninha ou o Figueirense dentro de campo? Acredito que é a Coloninha, porque o Figueirense está nesse rodízio. Que o torcedor do Avaí vai dar aquela moral aí para Consulado? Com certeza. 90% da escola é havaiana e vamos juntos com a mesma força e vontade e a garra que o Avaí tem. Ah, e para a festa ficar completa, uma dica importante. Que as torcidas dos times de futebol tenham a mesma alegria, a mesma paz e harmonia que as torcidas das escolas de samba aqui na passarela do Samba Nego Querido. Aí sim, todo mundo será aprovado no Carnaval da Paz. Nota 10! Já a minha nota pro samba no pé não precisa nem falar. Eu não sei sambar. É, Maurício, sabe sambar? Ó. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui... Cleiton sambando, vamos providenciar
aulas de samba para o Cleiton, para na próxima matéria, Carnaval do ano que vem, ele mostrar toda a desenvoltura que ele tem no microfone e também na passarela. Combinado? Cleiton Ramos, ó, já que o papo, a gente começou falando de Avaí Figueirense, boa tarde dele, Data Fábio, que em sua coluna de hoje até escreveu sobre essa relação, futebol, carnaval, torcida, samba. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola. É uma coincidência, eu não sabia dessa pauta, né? E o Cleiton sempre muito criativo aí. E eu escrevi sobre isso, exatamente, essa relação futebol-escola de samba. Ao mesmo tempo que eu escrevi também que havia uma identificação maior, por exemplo, lá nos anos 80, Copa Lorde, era mais Avaí, né, por causa da proximidade, até então do Adolfo Conder. A Unidos da Coloninha tinha uma identificação maior com o Figueirense. Hoje isso não muito mais não, viu? Não muito mais não. A própria Coloninha, por exemplo, tem o azul. E eu conheço muitos torcedores do Avaí que são da Coloninha, torcedores, sai pela Coloninha e, claro, Figueirense que sai pela Consulado, protegido das Cuias. Agora, a matéria disse, e eu também escrevi isso, o importante é que no Carnaval todos esquecem o Clube do Coração e todos vão numa festa só. Evidente que com muita paz. A gente continua nesse clima da dupla, daqui a pouquinho tem o Sérgio Badá, a gente vai ver a vitória da Chape ontem, o Badá vai falar, vai analisar essa vitória importante, tem o Juca Miguel, o Marcelo Nunes de Itajaí, o Juca de Joinville, tem o Renan Maine de Criciúma, daqui a pouquinho, mas pra gente manter esse papo da dupla da capital, o Avaí conseguiu um resultado muito importante de virada, você já falou que não foi uma grande apresentação, mas o que valeu foi o resultado diante do Ceilândia, Copa do Brasil, Leão tá na segunda fase. Eu até, quando eu fiz a minha crítica, né, que o Avaí não jogou muito bem, até, talvez eu tenha sido um pouco rigoroso. Mas aí no dia seguinte, o próprio Marquinhos Santos dá uma entrevista e assume que o Avaí não jogou bem. O próprio técnico Claudinei Oliveira também fala que o Avaí conseguiu a vitória, mas não apresentou um futebol. Aliás, eu já estendo um pouco. Os dois últimos jogos do Avaí foram de vitórias fora de casa, contra o Criciúma pelo estadual e o Ceilândia pela Copa do Brasil. E nenhuma dessas duas partidas o futebol foi vistoso. Tivemos alguma coisa que pudesse orgulhar o torcedor, além do resultado, é claro. Sobre esse jogo contra o Ceilândia, eu já comentei no balanço geral e eu reforço aqui, o Avaí tem muita distância entre um setor e outro, né? A defesa parece que está isolada do meio de campo. O meio de campo para o ataque tem um latifúndio ali, é uma distância muito grande. E aí os jogadores tentam resolver sozinho. Não há triangulação, não há um futebol solidário, não há um futebol compacto. Agora é bem verdade que vamos tirar de boas lições aí a boa apresentação do Luanzinho, que está pedindo passagem na equipe do Avaí, entrou muito bem, fez 2 gols, né? Os primeiros 2 gols da sua carreira, né? Dedicou ao seu irmão Renanzinho. Eu acho que isso é muito importante. E está ganhando, né? A vitória é doce, depois vamos falar sobre o Figueirense, sobre isso aí. Agora o que é mais legal é a própria consciência, tanto do treinador Claudinei Oliveira e quanto do Marquinhos Santos, em reconhecer que não houve bom futebol. Eu acho que isso é muito importante quando há esse pé no chão, há esse senso crítico e não querer enganar o torcedor. Outra coisa legal dessa partida foi o Rômulo, né? Andou brigando com a torcida lá contra o Concórdia na ressacada, xingou o torcedor xingou ele. Depois ele gravou um videozinho lá com a TV Avaí, pedindo desculpas, foi pro jogo e fez um gol. É por isso que eu gosto de trabalhar contigo, eu tinha esquecido do Rômulo. É um destaque também muito importante. Porque assim, o atacante vive de gols. Não adianta ele apresentar estatística, que ele deu boas assistências, que ele foi fundamental, não adianta. O atacante, ele vive de gol. Mesmo que a torcida não cobre o atacante, ele, si próprio, ele está cobrando. Ele tem que fazer o gol, tem que botar a bola na rede. Então esse jogo fora de casa, o gol feito pelo Rômulo tira, né, um pouco de peso, abre um espaço aí, quem sabe, para ele jogar na segunda contra o Tubarão. Verdade, muito importante o gol do garoto. Um campeonato diferente, o estadual, Copa do Brasil. Vamos agora falar do Figueira, né? Um campeonato diferente, mas um roteiro até meio parecido, né? Também de virada, também por 3-2. O Figueirense ganhou do Inter lá em Lages. Olha, eu esperava um jogo mais difícil. Mas o Inter estava vencendo por 2-0, sim. Mas eu escrevi na minha coluna o seguinte, o Internacional é aquele time que joga muito bem dentro de casa. Então o Figueirense passou por um grande teste. O Avaí perdeu lá, por exemplo. O Avaí perdeu, o Ercílio Luz perdeu. Então, o Internacional é aquele time que, jogando no Vidal Ramos, no Tio Vida, ele é sempre muito forte, ele é um time sempre muito coeso, ele entrega muito caro as derrotas. E eu disse, olha, o Figueirense vai testar essa nova forma que o Figueirense, esse novo momento. O Figueirense saiu perdendo por 2-0, teve um começo muito titubeante, mérito também para o Internacional, que acreditou no seu futebol. E só que aquele golzinho, o gol, né, feito pelo Nogueira no final do primeiro tempo, foi uma ducha de água fria para o Internacional e foi um alento, né, foi um incentivo para a equipe do Figueirense, que teve o mérito de buscar o placar, teve a capacidade de finalização de 2 atacantes
muito legais aí, que é o Enan, que nós já conhecemos, e agora o André Luiz. Então, Figueirense passou por esse teste, tem outro hoje, né, que é outro time, o Ercílio Luz, e valeu a vitória. Figueirense aí, líder, faltando 3 pontos para obter aí o título simbólico, né, do turno, porque eu digo simbólico porque não dá vaga para a final, dá na soma dos dois resultados, e depois, pode ser depois ou agora, eu queria falar um pouquinho sobre o rodízio. Rodízio de jogadores. É isso que pode ser agora, Pode. rapidinho? Essa questão do rodízio ela tem que ser bem pensada. Essa semana, um torcedor disse para mim, ô Fábio, pô, tem gente criticando o rodízio. A gente tem que analisar esse rodízio por vários pontos de vista. Vamos à questão, primeiro, positiva. O técnico está ganhando jogadores, está evitando que jogadores tenham lesões musculares, porque você não força aquele jogador. A pré-temporada foi curta, vamos lembrar disso, muito calor. Então, quando você faz rodízio, você poupa jogadores. E aí, tá dando certo, a vitória é doce, esse é o problema. Problema não, a vitória é doce. Então, a vitória sendo doce, as cobranças, elas são amenizadas. Como é que eu vou cobrar do Milton Cruz se o time é líder, está invicto, né? Se o time é líder, está invicto. Ah, mas se tivesse perdido, aí é outra história. Aí, claro que nós tínhamos que fazer a crítica. Agora, tá usando muito bem o estadual para conhecer todos os seus elementos, todos os seus jogadores para o Campeonato Brasileiro. Legal, a gente segue falando do Campeonato Catarinense. A Chapecoense recebeu o Tubarão na noite de ontem, um jogo atrasado da 5ª rodada. Com um time alternativo, uma escalação diferente, sem a presença do comandante Gilson Kleina, que cumpriu suspensão, a Chape venceu. Sexta-feira de carnaval e futebol, 2 paixões brasileiras. 4.000 torcedores deixaram de pular carnaval na rua para torcer nas arquibancadas da Arena Condá. E foi o time do bloco dos visitantes que começou com a festa. Guilherme Amorim chutou de fora da área para o abre-alas. Um golaço para marcar o primeiro do jogo. A comissão de frente da Chape tentou. Mas foi um zagueiro que deu início ao enredo vitorioso da noite. Alan Ruschel cobrou falta e no bate-rebate da bola na área, Thierry mandou para a rede. No segundo tempo, as 2 equipes tiveram chances. E se quase como um mestre-sala, o jovem Bruno Silva não conseguiu marcar nesse chute, aproveitando o cruzamento, ele marcou o segundo da Chape, o primeiro na carreira como profissional. Com enredo de vira-vira virou, a Chape garantiu mais uma vitória no estadual e chegou aos 13 pontos, 3 atrás do líder figueirense. E o torcedor verde-branco ainda pode pular, comemorar o carnaval nas arquibancadas da Arena Condá, porque domingo a Chapecoense volta a campo, recebe o Brusque pelo Campeonato Catarinense. De um lado é bom porque você coloca todo mundo para jogar, dá oportunidade para todo mundo para você ver. Do outro lado a gente não tem muito aquele conjunto, jogo, né, que o jogador pega condições de jogo e jogando. Então dá moral para a meninada aí que foi bem pra caramba e pro Gilson que teve peito de colocar esse menino daqui para frente para só crescer. O Tubarão entra em campo na segunda-feira, vai enfrentar o Avaí. Nós estamos conscientes, nós estamos preparados, devemos fazer algum rodízio para que a gente possa suportar toda essa carga que está vindo do campeonato. Legal, boa matéria da Fernanda Moro. Vamos fazer o seguinte, vamos direto para Chapecó, oeste do estado, conversar com o Sérgio Badá, ele que vai analisar para a gente a semana da Chape. Um tropeço aí na Libertadores, né? Acabou caindo fora, mas uma recuperação importantíssima no Campeonato Catarinense. Boa tarde, Badá. Olá, Mancha. Boa tarde para você. Um grande abraço a todos ligados no Clube da Bola. Uma semana puxada aí para a Chapecoense com o jogo na quarta-feira lá em Montevidéu diante do Nacional. Derrota pelo placar de 1-0. A Chapecoense não estava ainda preparada adequadamente para uma Libertadores, uma pré-Libertadores que seja, fase classificatória, tão cedo assim. O ano da Chapecoense começou com alguns problemas, alguns jogadores lesionados, perdeu jogadores importantes, né? A gente não cansa de dizer, por exemplo, um Canteiros faz muita falta dentro de uma Libertadores da América. Então, o time na Libertadores não conseguiu jogar tudo aquilo que deveria, tudo aquilo que podia, tudo aquilo que dele se esperava, muito por conta também das lesões. O Arthur Caíque ficou algum tempo fora, retornou apenas no jogo lá em Montevidéu. A mesma coisa, o Moisés Ribeiro estava fora, voltou lá contra o Nacional. O Eli Carlos continuou de fora, um jogador chamado Vinícius, um atacante, meio atacante,
que veio do futebol do exterior, também não conseguiu jogar, se lesionou antes de começar as competições oficiais. Então, isso aí, de certa maneira, também acabou atrapalhando os planos, os projetos, né, e o trabalho do técnico Gilson Kleina. E, para piorar as coisas, pegou um bom time. Queira ou não, o Nacional não tem mais a mesma força do ano passado, dos anos anteriores, melhor dizendo, tricampeão da Libertadores, tri da América, mas é um clube que está acostumado a Libertadores e joga ao estilo do futebol uruguaio. E a Chapecoense não soube encarar adequadamente o time do Nacional. Foram 2 jogos onde o Nacional teve leve superioridade e se aproveitou de erros da Chapecoense, tanto aqui quanto lá em Montevidéu, e acabou ganhando pelo placar de 1-0 e a Chapecoense está eliminada. Mas repito, né, não é o momento para a Chapecoense disputar uma pré-Libertadores, o time ainda está longe do ideal. Mas também não tem maiores consequências, porque se sabia que seria difícil, talvez aí de todos os clubes, de todos os times que disputaram a primeira e a segunda fase da pré-Libertadores, a Chapecoense foi o que pegou o adversário talvez mais difícil. Jogar contra o Nacional, lá em Montevidéu, no Gran Parque Central, diante de 26 mil torcedores, não é fácil para ninguém, para a Chapecoense também não foi. Perdeu de 1-0, num gol tomado a 5 minutos do primeiro tempo, depois tentou reagir, não teve forças, acabou eliminada. Não é assim também o fim do mundo, não teve, né, uma repercussão tão negativa assim, maiores consequências, vamos dizer assim. A realidade da Chapecoense é aqui. A realidade da Chapecoense é o Campeonato Catarinense, é aqui que o clube tem obrigação, tem uma responsabilidade maior por ser clube de Série A, porque a gente sabe que tem um investimento maior em relação à maioria dos seus adversários. Aqui tem a questão da rivalidade saudável, o torcedor da Chapecoense gosta de Campeonato Catarinense. Aí domingo passado foi jogar com o time de reservas lá contra o Ercílio Luz, perdeu por 1-0. Contra o Nacional, jogou com o time titular, perdeu por 1-0. Ontem aqui, e a gente viu a matéria agora há pouco da Fernanda Moro, jogou também com o time considerado reserva, teve dificuldades, não foi de novo lá uma grande atuação, mas venceu. Ontem o importante era vencer para não se distanciar muito do líder figueirense, né? Então, cumpriu com o dever de casa. No primeiro tempo, gostei mais do jogo, os dois times buscando mais o gol adversário. Terminou empatado em 1-1, a Chapecoense criando boas oportunidades, começou aí com o menino Perotti cabeceando para fora, teve essa boa jogada aí, o cruzamento do Eduardo, que o Natson, não era a noite do Natson ontem, acabou chutando para fora, desperdiçando uma boa oportunidade. Aí deram um minuto de desatenção e o Tubarão num bonito chute aí, ó, deram muita liberdade para o Tubarão trabalhar a jogada e o Guilherme Amorim vai acertar este belo chute, né, por cobertura. A bola foi no travessão e acabou entrando, e o Tubarão, na primeira vez que foi ao ataque, acabou fazendo 1-0. Sistema bem defensivo, montado pelo Vaguinho, e que no primeiro tempo deu certo. Além de fazer 1-0, também explorando o nervosismo da Chapecoense. A Chapecoense tomou o gol e me pareceu que o time ficou um pouco nervoso, né? Mas aos poucos foi se acalmando e foi conseguindo atacar mais. E aí, nesse lance aí, vamos ter mais uma jogada ofensiva. De novo o Natson, ó, cabeçada, e o goleiro defendeu, a bola foi no travessão, né, e nada de sair o gol. Daqui a pouco, quase que o Tubarão faz o segundo na saída errada do Elias, e no finalzinho do primeiro tempo, uma falta que não foi lá muito bem batida pelo Arlan Ruschel, bate aqui, rebate ali, e o Rafael Thierry, bem colocado, com o oportunismo, acabou empatando. Esse gol foi importante para acalmar o time da Chapecoense. Se vira 1-0, a Chapecoense teria muitas dificuldades. Ainda teve mais uma cabeçada aí do Nery Barreiro, que foi para fora, e o Tubarão finalizou o primeiro tempo com mais uma chegada perigosa. Então o primeiro tempo foi bom, dos dois lados, com boas oportunidades, tanto de um lado quanto de outro. Primeiro a chegar no segundo tempo foi o Tubarão, o Elias teve que praticar a defesa, e no segundo tempo o Chapecoense teve mais dificuldades. Mais dificuldades porque teve que atacar, teve esse lance aí, que foi um lance duvidoso, né? Mas enfim, a arbitragem deixou seguir, a Chapecoense foi tentando, o Gilson Kleina estava suspenso, seu auxiliar, o Juninho, que comandou o time, fez algumas alterações. Esse menino aí que foi o destaque do jogo, ó, Bruno Silva, anotem este nome, tem 17 anos, uma personalidade de veterano, e o menino joga muita bola. O Osman entrou bem, fez essa bela jogada, era 40 do segundo tempo, quando ele cruzou para o Bruno Silva fazer então o gol da vitória da Chapecoense, e era isso que era o mais importante, porque jogando com um time de reservas, alguns jogadores ainda sem muito entrosamento, né? O importante era fazer o dever de casa, repito, para não se distanciar muito do Figueirense. E isso a Chapecoense fez. Não dá nem tempo para comemorar, porque amanhã já tem o Brusque aqui e com outro time, aí com o considerado time titular. E agora é isso aí. Agora acabou a Libertadores, passa a régua, fecha a conta, ficou para trás agora as atenções até o início do Brasileiro, é só
Campeonato Catarinense, agora dá para esticar a corda, usar aquilo que tem de melhor, não poupar jogadores e ir com tudo para tentar, né, tirar essa diferença do Figueirense. A gente sabe que o Figueirense joga hoje contra o Ercílio Luz, é difícil jogar lá, gramado alto, gramado pesado, lá em Tubarão. Quem sabe um tropecinho do Figueirense e amanhã a Chapecoense aqui contra o Brusque. E quarta-feira os dois se encontram lá na capital do estado, com certeza vai ser um grande jogo. Badá, daqui a pouco tem mais Sérgio Badá falando do Verdão e do Concórdia. Fala, Fábio. Não, é só para completar uma informação que talvez o Badá não tenha... Enfim, a Conmebol, né? Ela rejeitou aquele pedido da Chapecoense para excluir o Nacional. Então, é como ele falou, oficialmente a Chapecoense agora passa a pensar no Campeonato Catarinense. Legal. Do oeste do estado a gente vai para Joinville conversar com o Dr. Juca Miguel, o Jack que entrou em campo essa semana pelo Campeonato Catarinense, fez o dever de casa e venceu. Juca Miguel, muito boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde aos colegas, né? Aquela dancinha do nosso querido Cleiton Ramos, aquilo ali parece uma marcha atlética, parece qualquer coisa. Menos Sam, um grande abraço também pro Cleiton e salve as suas boas matérias especiais. Aqui pelo norte, Mancha, o Joinville conseguiu vencer o Ercílio Luz depois de um primeiro tempo avassalador. O Joinville poderia ter feito 3-0. E essa tem sido a tônica do Joinville nas mãos de Rogério Zimmermann. Começa com uma intensidade ofensiva muito grande, assim como foi contra o Brusque, assim como foi contra o Inter de Lages. O Joinville consegue aí aplicar uma pressão muito grande. A gente percebe só da Joinville. Teve um lance, aí o lance do gol, o Persson ajeita, o Grampola dá uma novidade e o Thiago Alagoano manda pro fundo das redes. Aí, quando o Joinville fez 1-0, já poderia estar 2, já poderia estar 3. E a equipe do Ercílio Luz gostou do jogo na segunda etapa. O técnico Luiz fez boas mexidas, olha que lindo gol do Mateuzinho, menino revelado aí, Fábio, nas categorias de base do Figueirense. E foi muito bem, entrou, botou um fogo danado no jogo. E o Joinville aí conseguiu uma penalidade, ó, até certo ponto duvidosa. O Matson se enrosca com o goleiro William, aí o árbitro acabou marcando a penalidade e o Grampola converteu. Mas antes desse lance, teve um passe do Lima pro próprio Mateuzinho. Ele acabou perdendo cara a cara. O Lima fez um passe espetacular, o Mateuzinho saiu na cara do goleiro Joinville, também o Matheus, e acabou perdendo uma chance aí que poderia virar o jogo. Seria muito difícil o Joinville ter forças. Olho também nesse menino de chuteiras da cor azul, Matson, menino revelado nas categorias de base, joga muita bola. E esse aí, né? O Grampola, que mais uma vez brocou, 24 jogos, 23 gols, tem uma média impressionante com a camisa do Joinville, que hoje, daqui a pouquinho, às 5 da tarde, recebe a equipe do Concórdia na Arena. O Joinville não praticamente joga com a sua equipe completa, tem todos os jogadores à disposição. Somente o Eduardo Perso aí, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No seu lugar entra Renan Teixeira, que passou por uma lesão, aí ficou 2 semanas se recuperando de uma lesão na panturrilha, deve ocupar a vaga do menino Eduardo Persson no meio-campo. O Joinville aos poucos vai oportunizando os garotos das categorias de base. Esse menino Persson e o Matson são 2 cheques em branco que o Joinville tem na mão. Vamos ver se os caras conseguem administrar. E mais a mais, um jogo onde o tricolor precisa, pelo menos para essas pretensões iniciais. Vale lembrar, né, gente? O Joinville iniciou a sua pré-temporada quando todo mundo estava terminando os seus campeonatos. Quando o Avaí, quando o Figueirense, quando o Criciúma, quando o Chapecoense estavam parando de realizar competições, o Joinville já estava iniciando a sua pré-temporada. Então a ideia era que o Joinville pelo menos conseguisse galgar posições melhores nesse primeiro turno, até porque já vinha de um entrosamento melhor. Mas o Figueirense está numa fase sensacional, a Chapecoense é ampla favorita. Você vê ali o Badá comentando, o time reserva da Chapecoense com o Eduardo, com o Rafael Thierry. Cara, muitos desses jogadores aí seriam titulares em praticamente todas as equipes do estadual. Então é isso, Mancha. É um Joinville que hoje enfrenta o Concórdia. Se vencer, começa a buscar algo um pouquinho melhor, né? Acho que deve esse primeiro turno e o estadual ficar entre Figueirense e Chapecoense, mas o Joinville tá ali, partida após partida vencendo, e o foco por aqui passa a ser a segunda fase da Copa do Brasil contra o Vila Nova, porque se passar do Vila Nova, Mancha, entra quase R$1,5 milhão e pra realidade do Joinville, isso muda muita coisa. Legal, Juca. Daqui a pouco tem mais Juca Miguel falando do norte do estado. Vamos convocar mais um titular do Clube da Bola. Essa semana a CBF fez uma reunião, um conselho técnico, definiu algumas diretrizes da Série A e uma chamou a atenção. Todo mundo pensava que o árbitro de vídeo ia entrar em campo nesse próximo campeonato, mas não vai não. Quem fala mais sobre isso é Emerson Luiz, direto de Blumenau. Chega mais, Emerson!
Boa tarde, Mancha. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. A CBF terminou o ano com 245 milhões de reais em caixa, mas no seu entendimento, ela não tem condições de bancar o árbitro de vídeo. Por isso, transferiu a responsabilidade para os clubes que, como é sabido, é de conhecimento, não concordaram. 7 votos a favor queriam o árbitro de vídeo, 12 votos contrários, além do São Paulo, que se absteve, nem participou dessa votação. Por isso, Mancha, equipes como Fluminense, Corinthians, Santos, Ceará, Sport, o próprio São Paulo, Vitória, Cruzeiro, América, Atlético, todos lá de Minas, Vasco da Gama, Atlético e Paraná, não podem chiar, não podem dar um pio durante o Campeonato Brasileiro se a gente tiver algum problema. Esses clubes, eles estão muito ligados, muito atrelados, dependentes da emissora que transmite os jogos do Campeonato Brasileiro, sempre colocando dinheiro na frente, em caixa, para resolver problemas mal administrados dos dirigentes. Não quiseram bater de frente e ela simplesmente também lavou as mãos, transferiu a responsabilidade para a CBF, que jogou a mesma responsabilidade para os clubes. É caro? Sim, para os clubes, estão alegando 50 mil por jogo, tudo bem, mas lá em Portugal o valor é 4 vezes menor. Inclusive um jogador do Estoril, o Evandro, participando desse debate, no entendimento dele, ele acha interessante a implantação, porque recentemente num jogo do Estoril contra o Sport, se não fosse o árbitro de vídeo, na visão desse jogador brasileiro, o time dele não teria feito 1-0, não teria ganhado moral, enfim, porque lá também, como em qualquer lugar, a arbitragem acaba sempre pendendo para um time maior. No caso, o Estoril, não dá para comparar com o Sporting. Teria talvez uma solução para diminuir custos, usar o exemplo do futebol americano na NFL, onde o sinal vai para uma central que resolve o problema. Não precisa ter uma equipe em todo o estádio. Enfim, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Vetado, portanto, vai entrar na Copa do Brasil, Mancha, a partir das quartas de final. Nós vamos ter no mata-mata o árbitro de vídeo, mas Campeonato Brasileiro, a discussão só a partir do ano que vem. Um abraço a você, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Legal, Emerson, um forte abraço, grande comentário. Fábio Machado, fazer o seguinte, vamos dar um giro rápido com os nossos comentaristas que estão ao vivo aí, o Fábio, o Badá e também o Juca Miguel, para saber a opinião deles. O que você achou, Fábio, dessa... Não vai ter, né, desse veto aí, não vai ter o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, a gente até esperava que isso é caro, hein? 50 mil por jogo. Primeiro assim, ó, a CBF já está revendo isso. Certo. É importante, tá? Tô trazendo essa informação aí. A própria CBF, a repercussão foi negativa, ela está tentando rever aí alguma alternativa para que tenhamos o árbitro de vídeo, talvez não no começo, no retorno. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o presidente da FIFA, Infantino, eu não lembro o nome dele agora, Infantino, tudo bem. Ele disse o seguinte, temos que ter árbitro de vídeo, porque daqui a pouco todo mundo vai estar com o celular na arquibancada, vai ver o lance, vai ver o erro, ou vai ver antes do que o próprio árbitro ter a definição. Então ele já sinalizou que de repente vai cobrar isso das confederações. Só que teve nessa reunião, Mancha, outra situação também que a gente não falou aqui e tem que falar. É a questão da venda dos mandos de campos. Os times poderão vender 5 mandos de campo. Vou dar um exemplo para entender. Eu, tu, Pereirinha, o Dionei, a gente se junta para assistir um jogo da Chapecoense no Maracanã contra o Flamengo, né? Porque a gente torce para a Chapecoense aqui. A gente quer a Chapecoense forte. Certo, Badá? Então o que acontece? Aí daqui a pouco a CBF diz, olha, o Flamengo vendeu o jogo, não vai jogar no Maracanã, vai jogar em Cuiabá. Então quer dizer, essa questão do planejamento, para mim, foi um gol contra da CBF. A única coisa positiva nisso é que as últimas 5 rodadas não poderão ser vendidas, né? Porque daí a questão de beneficiar um ou beneficiar o outro, mas eu acho que essa questão do árbitro de vídeo e vender jogo foi gol contra na minha avaliação. Vamos pro oeste do estado saber a opinião do Badá sobre o árbitro de vídeo, mando de campo, gramado sintético que agora pode. Vamos ver o que o Badá achou disso. Tá caro, hein, Badá? 50 pau por jogo, o cara joga aí no campeonato, são 38 partidas? É caro. Não é barato, né, Mancha? Mas tudo aquilo que é bom sempre tem um preço um pouquinho mais elevado, né? Mas eu concordo com o Fábio, não concordo com a venda de mando de campo. Eu acho que isso em algum momento, mesmo que não seja lá nas últimas 5 rodadas, isso em algum momento pode desequilibrar tecnicamente o campeonato.
né? E aí colocam o dinheiro acima de tudo pela perspectiva de faturar. Não só os clubes e mais alguém aí que possa estar faturando em cima de 5 rodadas de cada clube do Campeonato Brasileiro. Sou contra a venda de mando de campo. Eu acho que os clubes têm que jogar no seu estádio, que são estádios que passam por análises, por aprovação, que os clubes têm que cumprir uma série de exigências, e tá certo, tem que cumprir mesmo, e aí daqui a pouco autorizam os clubes a vender o mando de 5 jogos. Tá errado, não concordo. E também lamento que não tenhamos o árbitro de vídeo, né? E que bom que a Chapecoense votou a favor. A Chapecoense votou favorável ao árbitro de vídeo, porque nós chegamos no final do Campeonato Brasileiro ali, uma briga de foice no escuro, clubes precisando e caindo, sendo rebaixados por questão de saldo de gols. Às vezes um errinho de arbitragem no meio do campeonato, né, um lance capital, e isso acontece, porque os árbitros, né, são seres humanos, eles podem errar a qualquer momento, pode refletir lá na última rodada, com clubes dependendo de saldo de gols para evitar rebaixamento, conseguir alguma vaga para alguma competição. Título no ano passado não, porque o Corinthians ganhou de barbada. Aliás, o Corinthians votou contra o árbitro de vídeo e ontem já foi prejudicado. No jogo do Campeonato Paulista, lá acho que foi contra o Santo André, né? O cara fez um gol impedido. Se tivesse o árbitro de vídeo, porque foi um impedimento muito claro, teria anulado o gol. Mas enfim, é uma pena. Eu acho que tornaria, né, o campeonato mais justo, porque ocorrem muitos erros capitais. Infelizmente, muitas vezes, no campeonato, a gente vê a arbitragem modificar resultado de jogo. E isso pode não ter muito reflexo no momento, mas depois, lá na frente, no final do campeonato, se você for fazer as contas, muda muito, às vezes, a tabela de classificação. Então, a lamentar que não tenhamos, mas que bom que, pelo menos, a Chapecoense voltou favorável ao árbitro de vídeo e eu espero que ainda possam reverter esta decisão. Vamos conversar com o Juca. Tem uma informação aí que o Marcelo Nunes mandou pra gente? É Nosso Marcelo Nunes está aqui, né? O presidente da FIFA, Gianni Infantino. Eu falei o Infantino, mas não lembrei do primeiro nome. Então, Gianni Infantino é o presidente da FIFA. Legal, vamos lá pra Joinville conversar com o Juca. Juca, comentário do Emerson, as palavras de Data Fábio, a mensagem do nosso professor Badaca. O que você acha disso tudo? Claro, o Jack ainda tá, né, querendo chegar de novo na Série A, não teria muito essa preocupação no momento, mas qual é a sua opinião? A gente torce, mas não distorce, né, meu querido Mancha? Mas vamos lembrar do jogo ano passado, aquela bola do Mojimirim, que o atleta do Mojimirim, a bola saiu 1 metro ali da linha de fundo. Então tem que ter árbitro de vídeo. O Avaí ano passado foi estuprado pela arbitragem na Série A. Sejamos justos, aquele pênalti clamoroso contra o Vitória, aquela bola contra o Flamengo, outro pênalti contra o São Paulo. Vamos botar na ponta do lápis só um pontinho desse aí, o Avaí estaria na Série A hoje. Então, a gente tem que ser justo também, porque eu sempre digo, a gente não gosta que façam com os outros, porque não façam conosco também. No jogo aqui de quarta-feira, foi pênalti em cima do Lima. O zagueiro Bruno Aguiar cometeu pênalti em cima do Lima e a arbitragem não marcou. Se tivesse um vídeo, chama ali, marca, olha. Agora, o CBF, 50 contos, vocês querem ganhar até na arbitragem, vocês querem passar a mão? Pô, gente, aí não dá. Chama o pessoal DJ aqui de Joinville, que tem feito um trabalho espetacular. Os caras por 10 mil fazem. Então não dá. Você vai cobrar 50 mil porque tem que pagar um, tem que pagar o outro. Ah, gente, é muita sacanagem isso aí. E parabéns à Chapecoense que votou a favor do árbitro de vídeo, porque as equipes, nós aqui, infelizmente, do cenário nacional, ainda somos equipes menores. Joinville, Chapecoense, Figueirense, Avaí, perto de um Flamengo. Então, assim, chegou numa reta final, o apito vai pesar contra Corinthians, vai pesar a favor de Corinthians, vai pesar a favor de Flamengo contra o Avaí. E se o Avaí não tivesse sido roubado como foi ano passado, estaria esse ano na Série A. Ah, mas poderia ser o Joinville, poderia ser o Criciúma. Então a gente tem que, nesse ponto, acho que a gente precisa se unir, todos buscar um consenso só, para que os clubes não sejam roubados como foi o Avaí ano passado, como foi o Joinville na Série C, porque aquele pontinho fora de casa contra o Mojimirim tirou o Joinville da fase de classificação. E sobre vender mando de campo, isso aí é uma baita idiotice dos clubes, por isso que eu sou contra Oeste, por isso que eu torço contra Boa Esporte, esses times que não tem torcida, que são de empresários aí, ó, o próprio Tombense, que vende jogadores, que é só pra formar e vender, que tira times como Fortaleza, como Remo, tira às vezes até um lugar de um Joinville, de uma Série B. Claro que futebol é competência e é dentro de campo. Se essas equipes são mais competentes, méritos para ela. Mas eu vou torcer eternamente esses times que não tem torcida, que chega na hora H, de repente lá o Oeste está numa Série A e o Figueirense precisa que o Oeste vença o Flamengo
para continuar na elite. Aqui que o Oeste faz, vai lá e vende o jogo para Manaus, ganha 2 milhões, ó, e não tá nem aí com o resultado. Poderia ser o Joinville, poderia ser o Figueirense. Por isso que eu sou completamente contra. E parabéns à CBF que teve pelo menos uma atitude sensata, já que botou 50. Ô, chama o pessoal do DJ aqui que eles fazem por 10. Fábio estava lembrando uma situação que aconteceu em Portugal. Foi essa semana, Fábio? Não, ninguém está aqui tirando onda, né? Mas é como foi citado Portugal, essa semana foram chamar o árbitro de vídeo. Não deu, porque tinha uma bandeira na frente. Uma situação inusitada, né? No ângulo da câmera não deu pra usar. Aí, mas é claro que isso é uma questão de ajuste, é uma questão de, né? Você tem o árbitro de vídeo, você vai tomar essa providência. Rapidinho, mancho, o programa ao vivo é assim, ó. O José Paulo Reitz, da Rádio Avaí, ligado com a gente. JB Teles, nosso mestre, te mandou um abraço, tá ligado aqui também. Gol. O Valdinei, da torcida Grupo Avaí Eterna Paixão, que completaram 3 anos agora, e todos ligaram com a gente. E os gêmeos, Antônio e Vicente, na escuta. O programa ao vivo é legal por causa disso. Ó, hoje tem resenha 147 aqui no Clube da Bola. Nosso convidado é o ex-goleiro e técnico de futebol Gilmar Dalpozo. Ele fez história no Caxias como atleta, defendendo, e na Chapecoense como técnico. Então coloca aí o cinto de segurança, arruma o espelhinho retrovisor, dá aquela checada no carro e acelera, que o Resenha 147 tá chegando. Hoje o nosso Resenha 147 vai bater um papo especial com um personagem importante na história da Chapecoense. Ele mora aqui, ó. Porque o original era só aqui. Tá certo. Ó, será que chega? Chega. Gilmar tá fininho ainda, né, Gilmar? Também tá correndo na beira-mar, pô. Tem que se manter, né? Qualidade de vida. Gilmar Dalpozo, que prazer te receber no FIT 147. Pode abrir o vidro aí, Gilmar. Tá calor, não tem ar-condicionado, hein? Original. Prazer é meu, Cleito. Prazer tá andando com uma máquina dessas aqui. Essa aqui é uma máquina, hein? É um luxo, não é toda hora, né? Já tivesse um FIT 147, a tua família teve alguém? Eu peguei num negócio uma vez, eu tinha um Santana. E vendi o Santana e a pessoa que comprou meu Santana não tinha todo o dinheiro e só dava certo o negócio se eu aceitasse o 147 dele. É mesmo? E aí em seguida já coloquei ele num outro negócio, mas andei pouco com ele. Andou pouco? Então tu teve o prazer de ter um 147? Tive o prazer. Tu foi campeão no Caxias em 2000? 2000, no ano de 2000. Com o Tite? Com o Tite era o técnico. Caxias e Grêmio, no Olímpico. Aos 47 do segundo tempo, pênalti pro Grêmio, porque ao final do jogo defendeu um pênalti do Ronaldinho Gaúcho. Ah, era do Ronaldinho! Ficou pra história. O Ronaldinho voando naquela época. Voando. Pro Carlos Simon. Correu o Ronaldinho para a bola, tirou, defendeu o goleiro Gilmar. Tu é o técnico mais vitorioso da história da Chape, né, Gilmar? Tu pegou o time na Série D, né? Foi na Série C. Na Série C. Na Série C. Foi em 2012, inclusive a estreia foi contra o meu ex-clube, o Caxias, e a gente teve a felicidade de vencer o jogo e aí começou a nossa trajetória. Ô Gilmar, tu era namorador ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá casado há quanto tempo? Eu tô casado desde que comecei a atuar, né? Atuar? Jogar futebol. O Gilmar é um pai ciumento, já que tem 2 meninas? Muito. É mesmo? Muito. Esses dias eu fui passear no Rio de Janeiro, imagina, 3 loiras lá no Rio de Janeiro. Confesso que fiquei um pouco preocupado. E elas batendo foto e, sabe, o Rio de Janeiro é muito perigoso, né? E eu tive uma preocupação extra. Não conquistei nenhum título, né? No Avaí faltou pouco. Pra subir, né? Teve um jogo lá que o torcedor se lembra, que é o jogo lá contra o Fortaleza, que nós poderíamos ter perdido de 1-0. Eu tava lá nesse jogo. E ali chegou próximo de um acesso. Eu vou parar ali na frente que o Gilmar vai. Vamos lá, gosto de desafio. Ai. Eu gosto de desafio. Quero ver. Tem seguro? Tem. Então tá bom, tá tranquilo. Quer que eu deixe ligado? Vamos fazer tudo certinho. Vou desligar então, hein? Desligar. Ó, pro Rafael Lima eu deixei ligado. Então eu vou... Rafael... Ai, que beleza. Tá sobrando espaço aqui. O número de calça, Gilmar? 43. 43? Vamos lá! Ó, a buzina! Achou a buzina fácil? Que maravilha! Vamos ajeitar o retrovisor aqui. Vou me apaixonar, hein? Vou mandar fazer preço.
Olha aí, pegou. Dirigir um Fiat 147 é melhor do que te dirigir uns times aí que é... Rapaz, é mesmo, Gilmar? Ah, já peguei umas encrencas aí. Ai. Show de bola. Obrigado, irmão. Sucesso. Obrigado, Cleiton, pela oportunidade. E por essa, vai ser inesquecível essa. Opa, essa vai guardar. Essa aqui eu vou guardar, hein? Carinho, vou te mandar o link. Especial ser com você e com o Fiat 147. Uhul! Gostou, Gilmar? Adorei. Carlos Simon. Correu o Ronaldinho para a bola. Tirou dentro. Que legal, Gilmar, grande figura, muito importante nessa história recente aí da Chapecoense. Um rápido intervalo, na sequência tem mais Clube da Bola, mais futebol, sempre com destaque aqui na tela da RIC TV. É no clima do carnaval, aumenta aí, DJ Pepeu!